tempo com Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 3 em diante, nos diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida, que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é uma grande fonte de lucro. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada e ao partirmos daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e o que vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas em que muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muito sofrimento. Porém, tu, o homem de Deus, fogem dessas ciladas e segue a justiça, segue a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna para o qual fostes convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus que tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho, eu exorto, guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele seja a honra, o poder para todo sempre. Entendemos que, da mesma maneira como a primeira vinda de Jesus Cristo ocorreu exatamente no momento planejado por Deus, assim também seu glorioso retorno acontecerá no tempo determinado por Deus. Então, o tempo está determinado. E nós vimos lá em Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7, que nos afirma, nos diz: afirmo, porém, que durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada difere de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Da mesma maneira, da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos desse mundo. Entende? Enquanto nós estávamos tomando leitinho, estávamos dentro de um sistema sendo guiados por tutores, por responsáveis, administradores. No entanto, quando o Pai nos libertou, com a presença do seu Filho, com a vinda do seu Filho, deixamos de ter tutores e administradores
e agora nós vivemos com o Espírito de Cristo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar aos que estavam subjugados pela lei, a fim de que nos recebêssemos a adoção de filhos. É neste momento que nós somos adotados como filhos de Deus. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: enviarei o Espírito para vos consolar. Enviarei um outro Consolador. O Espírito do Filho e do Pai está em nós. Cristo vive em nós. Agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, tu não és mais escravo, mas é filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Pleno herdeiro por decreto de Deus. E ainda, quando a gente analisa Apocalipse, capítulo 19, a gente vê a partir do verso 11, a gente vê que Cristo vem vencendo para vencer. Então, ali fala do cavalo branco, o cavalo que se chama fiel e verdadeiro, que é responsável por julgar, por guerrear com justiça, né? Os seus olhos são como chamas vivas, na sua cabeça tem coroas, com nome escrito que somente ele conhece, vestido com um manto salpicado por sangue, e o seu nome é Verbo. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo andava com Deus, o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, também purificados, alvos, puro como a neve, montados também em cavalos brancos, com uma espada afiada saía da boca para ferir as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho, da justiça da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sua coxa traz escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, avistei um outro anjo, diz João, colocou em pé no sol e que clamava com alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo, a ave que voa no meio do céu, pregando o evangelho eterno. E ele então clama e diz: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus. E sabe o que é a ceia, meus irmãos? A fim de comerdes carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de cavaleiros, pequenos e grandes. Isto representa a vitória de Deus e de seu Filho, a vitória sobre todo o mal maligno, Satanás e seus anjos e tudo. Cristo é o vencedor. Que possamos ficar com esta mensagem. Não somos mais escravos, somos livres. Livres de sistemas, livre da corrupção desse mundo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ele me libertou. E Ele já me salvou. Considere-se, meu irmão, salvo pelo poder do sangue de Jesus em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.